Fala, gente, tudo bom? Bom dia. O vídeo de hoje vai falar de pessoas que estão abandonando a fé. Isso mesmo, pessoas que estão abandonando Cristo, né? Não sei se você conhece pessoas assim, mas você já conhece alguém que já foi fervoroso com Deus, né? Aquela coisa toda, Deus, não sei o que, tá? E hoje não quer nem ouvir falar, né? Mas não se preocupa não, gente, porque isso está acontecendo em todo lugar. Mas preste atenção. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou explicar por que está acontecendo isso, certo? E o que você tem que fazer para não abandonar a sua fé. Beleza? Meu nome é Carlos, eu sou cristão, né? E resolvi criar esse canal para falar de Deus. Então, se você gosta da palavra Deus, você tem fé em Deus, você tem fé em Jesus Cristo, se inscreve nesse canal. Esse canal vai te ajudar demais. Foram canais assim que me ajudaram a fortalecer a minha fé. Foi irmãos que teve essa coragem de criar canal assim que me ajudaram a fortalecer a minha fé. E a fé de Jesus Cristo, ela não pode ser apagada. Beleza, vamos lá. Eu escrevi, como eu sempre escrevo, alguns tópicos aqui. Eu separo por tópicos. Então vocês me desculpem se eu estiver abaixando a cabeça aqui, é porque eu anotei esses tópicos aqui no meu computador e vou estar esclarecendo por que algumas pessoas estão perdendo a fé em Jesus Cristo. E o primeiro tópico é um pouco bem polêmico, né? Eu acho que a maioria que eu escuto, o pessoal que já frequentou a igreja, que está abandonando a igreja, é sobre isso aqui, ó, esse tópico aqui. Ó. Tópico número 1. Decepção com pessoas na igreja. Isso acontece, esse aqui é o que eu mais escuto. Pessoas que se decepcionaram com alguma coisa na igreja. Com os irmãos, com o pastor, com a forma que a igreja age, as coisas como o pastor conduz na igreja, como os irmãos conduzem as coisas na igreja. Decepções amorosas, preconceito. Eu canso de repetir isso aqui, eu já repito aqui um monte de vezes para meus amigos, que a igreja de hoje é um dos lugares mais preconceituosos que existe. Eu falo isso com toda a propriedade, com toda a autoridade que Deus tem me dado, porque eu já frequentei outras religiões. Frequentei não, já visitei. Eu já fui em centro de candomblé, eu já fui em centro espírita, eu já fui em centro de igreja dos mormons, todos os tipos de congregação, de centro de alguma coisa eu já fui. Eu já fui já para ter essa experiência. Em todos os lugares eu fui bem tratado. Não quer dizer que não fui bem tratado dentro da igreja, eu fui bem tratado dentro da igreja, mas é um lugar que as pessoas te olham pelo seu status, pela pessoa que você é, por tudo. E nesses outros lugares não olham. Eles te aceitam do jeito que você é. É por isso que muitas vezes na Bíblia tem uma palavra que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Então, se você também teve decepção por causa disso, esse é o primeiro tópico. O outro tópico também que é mais polêmico, já junta com esse daí, que é a hipocrisia. A hipocrisia que afasta. O que tem de gente e denominação e comunidade, denominação que eu não consigo falar essa palavra, que tem hipocrisia, meu Deus, é tanta coisa hipócrita dentro da igreja, que quem tem o raciocínio lógico, apurado, se afasta de um lugar desse. Eu já me afastei de muito lugar assim por causa da hipocrisia. Outra coisa que é uma coisa mais pessoal, que é relacionada à própria pessoa em si, é o sofrimento sem resposta. Tantas pessoas têm um sofrimento e quer que Deus responde no tempo delas,
esquecendo que o tempo de Deus é totalmente diferente. Você mesmo aí que está me assistindo, tem um tempo para poder analisar e resolver as coisas, né? E você pede tempo para outras pessoas por seu tempo. Deus também tem o tempo dele. O tempo de Deus não é igual ao tempo desse plano, é um tempo diferente. Mas as pessoas não têm paciência, né? As pessoas querem as coisas imediatas, as pessoas são imediatistas, as pessoas são agoniadas, as pessoas são ansiosas, né? Então, isso também é um motivo que afasta as pessoas da igreja e ela vai perdendo a fé, né? Ah, essa daqui também é outra, que é influência do mundo e das redes sociais. As redes sociais também, a gente está acabando com a fé dos cristãos. É cada coisa passando lá, cada distorção daquilo, que o mundo não tem mais jeito, que o mundo é isso, que as pessoas é isso, que as pessoas estão esfriando, aí porque está esfriando também tem que esfriar, porque Deus não existe, aí tal, e lá vai. E as redes sociais, elas têm um papel nisso. Fora que as redes sociais já estão destruindo um casamento, família, ela também está destruindo a fé das pessoas. As pessoas estão perdendo a fé por causa de rede social, né? As pessoas estão passando muito tempo na rede social e tendo menos intimidade com Deus. Vamos ver essa daqui. Essa daqui também é polêmica, né? Fé que nunca foi realmente deles, era dos pais. Eu já falei sobre isso. Muitas pessoas herda a fé que é da família. Ela herda a fé que é da família. Tem um pai que é pastor, herdou a fé que é do pai, mas nunca teve fé em nada. E aí vai afastando. Quantas histórias você conhece que tem o filho de pastor, a, a filha de pastor, que tá ali tudo quando é criança, tá ali na igreja, tudo belezal ali, tá tudo bonitinho. Aí cresce, se afasta, vai pro mundo, vai fazer o que não deve. Mas é filho do pastor, mas é filho de algum dirigente religioso. E aí vai se afastando. E aí o que a Bíblia diz sobre isso? Ó? Eu separei 2 textos, depois você pega a sua Bíblia aí e olha esses 2 textos, tá? Em 1 Timóteo 14:1. E nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Isso já está acontecendo. A gente está chegando nos últimos tempos, né, gente? Não está fácil, as coisas não estão fáceis, está ficando mais complicado, o funil está se fechando. Então as pessoas, elas não vão resistir. Elas não ficam muito tempo. Mas quem resistir, né? Ficar muito tempo, sabe, né? Mas tem gente que não vai segurar por muito tempo. É difícil segurar. Mas quem segurar já sabe, né? Outro versículo que eu separei aqui, ó, que é Mateus 24:12. Esse é conhecido. O amor de muitos esfriará. Esse aqui também, ó. Vocês estão vendo que as pessoas estão mais frias, as pessoas estão sem empatia, né? A fé também vai esfriando, né? Tem outra, vai ficando morna, a pessoa vai ficando morna, né? E Deus vomita essas pessoas mornas. E aí elas vão se afastando de forma natural, achando que é normal. Beleza? Deixa eu ver outra aqui, ó. O perigo. Esse aqui, ó, o perigo do afastamento, ó. Não só larga a igreja, mas larga também a proteção de Deus. Quando você... Eu não estou falando que a igreja ela é um ponto central de fé. Não se iluda com isso. Mas quando ele está falando a igreja, ele está falando essa igreja que foi plantada dentro de você, que é a igreja de Jesus Cristo. Entende? Automaticamente, quando você larga disso, que você abandona a sua fé interna,
É a mesma coisa de você largar a proteção de Deus. Sabe? Você largar a proteção de Deus. Quando você para de orar, de pedir proteção, o que que vai te proteger? Quando você para de orar e para de pedir paciência e pedir para que aumente a sua fé, como é que a proteção de Deus vai agir aí? Né? E aqui uma outra coisa que eu mencionei aqui, ó. A vida sem Deus parece liberdade, mas é vazio. Vocês estão vendo tanta gente que está parecendo que está liberta, né? Está totalmente com uma liberdade, mas é um vazio. Vocês vê tantas pessoas que tem tudo de bem material, mas ela se sente vazia. Você já prestou atenção que tem um bocado de gente assim? Desse jeito que se sente vazia? Pois é, isso aqui. Quando você vai perdendo a fé. E agora vem um tópico mais importante, que vocês vão anotar aqui o que eu vou falar. Como não deixar isso acontecer com você? Como no tópico anterior, você tem liberdade sem fé e ela te dá um vazio. Mas você tem que aprender a construir a sua própria fé. Mas não que seja uma fé herdada. Ela não pode ser herdada. Exemplo, uma fé herdada de pai para filho. Você acha que isso vai funcionar? Claro que não. Isso é uma fé herdada. Você tem que construir a sua fé. E como é que você constrói a sua fé? Intimidade com Deus. Oração, leitura de Bíblia, participação em culto, participação em ensinamento, intimidade, relacionamento. É isso. A outra coisa, como você constrói a sua fé, você não vai colocar a sua fé em homens, você vai colocar a sua fé em Deus. É isso que você tem que fazer, você tem que colocar a sua fé em Deus. Você tem que pedir fé, intimidade com Deus para colocar a fé no próprio Deus, não em homens. Você não vai colocar fé no seu pastor, você não vai colocar fé no seu dirigente, você não vai colocar fé num palestrante que faz o culto de domingo, meu irmão que está do lado. Você tem que colocar sua fé em você mesmo. Você tem que construir o seu alicerce de fé. A outra coisa, é difícil isso aqui, e não é para qualquer um, ó. Manter a intimidade mesmo sem sentir nada. Mesmo sem sentir nada por Deus, você tem que manter a intimidade. Não estou falando como se fosse um ritualismo, entende? Não como um ritualismo. Orar independente da situação. Agradecer independente da situação. Isso é intimidade. Manter os hábitos diários com Deus, leitura, oração, essas coisas. A gente já está chegando no final do vídeo. Eu vou pedir aqui, ó. Se você conhece alguma pessoa que está passando por isso, compartilhe esse vídeo com ela. Compartilhe esse vídeo agora com ela. Pode ser essa palavra que eu falei aqui que ela está precisando ouvir. Beleza? Não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.